Boa tarde a todos, todas e todos os vereadores, vereadoras. Gratidão, assina embaixo de tudo que o nosso querido Frei Adilson colocou ali. Pedi para falar aqui, não é porque quero estar na tribuna, aparecendo aqui eu consigo ver todo mundo de frente, ali eu teria que falar de costa para o povo. Primeiro, na pessoa do Bruno e da vereadora Marcela, agradeço ao convite, o Marcelo e todos os vereadores, gratidão e parabéns por vocês estarem promovendo essa audiência pública que debate sobre a crise climática, né? Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho de 2025. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, tenho o maior carinho e admiração pelo povo de Ribeirão das Neves, né? Fico até emocionado porque eu já tive muitas vezes aqui contribuindo em assessorias de encontros das comunidades eclesiais de base, nos movimentos que lutam por justiça social, pelos direitos humanos aqui, e vejo que o povo de Ribeirão das Neves é um povo trabalhador, humilde, simples, muito ético, mas que todo tanto que a gente fizer para reduzir a brutal desigualdade socioeconômica e ambiental que também afeta aqui, tem que mudar esse rótulo, né? Como o vereador falou ali, mas Ribeirão das Neves, cidade do lixão? Não, Ribeirão das Neves tem que ser maravilhas, né? Eu peço, assino embaixo de tudo que o nosso querido Frei Adilson colocou e queria acrescentar, eu peço que a luz e a força divina abençoe todos os vereadores e vereadoras, todas as pessoas que estão participando aqui, que abençoe todas as pessoas que estão nos acompanhando também através do YouTube, e para que essa tarde aqui desse debate sobre crise climática seja uma inspiração muito séria. Segunda coisa, para tratar da crise climática, eu sinto que a gente precisa, primeiro, passar a experimentar que toda a natureza é sagrada, toda a natureza é divina. Há um erro brutal histórico, que foi, assim, uma hipertrofia, um tal de um racionalismo, um eurocentrismo, dizer, os humanos são racionais, o resto são animais, como se fossem os burros estúpidos, né? Anteontem morreu uma das principais arqueólogas do Brasil, e ela dizia assim que as aves têm um processo de evolução muito mais desenvolvida do que os seres humanos. É errada essa concepção de dizer assim, olha, o ser humano é racional, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus e o resto é resto. Não, a gente precisa perceber que a luz e a força de Deus está em todos os seres vivos. A água é sagrada, as águas são sagradas, a natureza é sagrada, os biomas são sagrados, os ecossistemas são sagrados. Então a gente precisa crescer em encantamento, veneração e respeito. Isso é muito importante, porque eu aprendi com a mamãe que aquilo que a gente não conhece, a gente não ama. Então, outra consideração que eu já descobri é que nós, os seres humanos, somos os animais que mais dependem de toda a natureza. É uma estupidez, né? O ser humano parece que é o único animal que caga na própria água que ele vai beber. Desculpa a palavra aqui, mas é um absurdo um trem desse. A gente tinha que ser assim, cuidar do saneamento, por questão ambiental, por questão de saúde, por questão também de respeito à mãe água, né? Se a gente critica o porco que come lá no coxo lá e depois faz merda no coxo, a gente está agindo pior do que porco? Não pode. Eu tenho aprendido muito com todas as espiritualidades, seja a espiritualidade mística cristã, que, por exemplo, na Bíblia, começa com o paraíso terrestre. Primeira página da Bíblia, e diz assim, vocês seres humanos, por amor, Deus dizendo, estou criando vocês, e é para vocês serem jardineiros, cuidadores do meio ambiente, cuide da casa comum. Nosso querido Papa Francisco repetiu 1000 vezes, né, na encíclica Laudato Si, falava, vamos cuidar da nossa casa comum e tudo. Erradíssima aquela interpretação que gente que lê um versículo da Bíblia assim, não, vocês têm que dominar a natureza. Eu fiz mestrado em interpretação da Bíblia, é horroroso isso aí, essa interpretação. A mensagem é assim, cuidar daquilo que é ameaça para a vida. Né? Se você está no meio de uma tempestade com um barquinho, você tem que tentar construir um barquinho melhor.
mas não sair devastando e reduzindo a natureza a pó. Outra maravilha, a Bíblia termina também no seu último capítulo. A Bíblia começa e termina com o paraíso. No início o paraíso terrestre e no final a Nova Jerusalém. Eis que Deus desceu do céu e a Nova Jerusalém está saindo 4 rios da praça central dela. Um para o norte, outro para o sul, outro para o leste. Quer dizer, uma sociedade transfigurada. Esse é o sonho de Deus. Isso, amigos e amigas, é que eu percebo também, eu fico até emocionado que nos últimos 20 anos estou aprendendo muito com os povos de terreiro, com os povos do candomblé, da Umbanda e do Espírito. Eles têm uma verdadeira devoção, respeito, né, e admiração pela natureza. O sagrado está na mata, é nos rios, o rio é o templo deles. Os indígenas, agora em abril eu tive a alegria, participei em Brasília, do 21º acampamento dos povos indígenas. Tinha mais de 7.000 parentes indígenas lá, representando 300 povos, falando 300 línguas diferentes. Você precisa de ver a maravilha, como é a sintonia e a harmonia com que os povos indígenas se relacionam com a natureza. Tem alguns que, em vez de colocar um chapéu para tampar a careca igual eu aqui, eles colocam um animal aqui na cabeça, fica andando com um peixe na cabeça, envolvido nas plantas e tudo. Então você olha assim e fala, gente, eu estou vendo uma pessoa ou estou vendo uma planta? A sintonia é tão grande. Então, a primeira mensagem que eu queria partilhar com todos e todas aqui é essa aqui, que diante da gravíssima e brutal crise climática, que a gente cresça em amor, respeito, encantamento e admiração, para a gente experimentar que a luz e a força divina está em todo ser vivo, e em todos mesmo. Outro dia eu não gostei porque tinha gente criticando a Xuxa aí, porque a Xuxa estava dando alimento lá para os morcegos. É claro que a gente tem que ter as cautelas de não passar doença, mas na década de 60 e 70, aqui em Minas Gerais, tinha um padre holandês, era da Comissão Pastoral da Terra, ele tinha um sítio lá em Campo Belo, e nesse sítio ele criava todo tipo de passarinhos e de animais, e gostava de criar morcego e sapo. E ele dizia, os morcegos e os sapos são os Chico Mendes da natureza. Território que tem muito morcego, eles comem aqui e saem, não vou falar a palavra não, eles saem distribuindo a semente, tem biodiversidade, tem variedade, é uma maravilha. Território onde tem muito sapo, o sapo come as baratas, come as pragas e tudo, ajuda a evitar as doenças. Então, se a gente dizimar os sapos, pode saber que outras epidemias vão acontecer. Outra palavrinha que eu queria colocar, gente, alguns vereadores fizeram menção aqui. A gente precisa superar essa análise e dizer assim, está acontecendo toda essa tragédia ambiental e é culpa do ser humano. Falar isso é um pedacinho da verdade, mas esconde a maior parte da verdade. Porque a verdade maior é que o que mais está devastando o meio ambiente é o modelo econômico que vigora no Brasil e no mundo. O Papa Francisco dizia uma economia que mata, e o Papa Leão XIV já reafirmou agora essa quarta-feira, uma economia que mata, que não recebe, não deveria nem chamar de economia, é uma idolatria do mercado, é uma idolatria do capital, é uma idolatria de Mamon, né? Lá na Bíblia está, impossível amar a Deus e amar ao Mamon, ao capital. Então, assim, muita gente, todos nós, contribuímos com a devastação ambiental, mas os pobres contribuem só desse tantinho. Quem mais está devastando o meio ambiente são as grandes mineradoras, são os grandes empresários do agronegócio e das monoculturas de eucalipto, da soja e tudo. A gente tem que perceber isso, porque não basta minimizar. Eu sinto assim, nós estamos sendo jogados um desfiladeiro e a velocidade está em tão grande, se a humanidade, se a gente não mudar o modelo econômico, a humanidade poderá sim ser extinta daqui uns 50, 60 anos. E é nesse sentido que eu queria agora ler as frases. Por favor, levanta as frases aí. Queria agradecer as pessoas que trouxeram os cartazes e queria ecoar aqui, SOS a Lajinha. Todas as nascentes, todos os mananciais, todas as áreas de proteção ambiental,
A gente precisa, e fico feliz de ouvir os vereadores falar que lutaram para colocar no plano diretor. Que Deus abençoe vocês. Amém. E faça o possível. Tudo que tem que ser preservado. Então, destruir a única área de preservação de Ribeirão das Neves, da cidade, é crime. Vereadores, salve a APA da Lajinha, SOS Lajinha, Rodoanel na Lajinha, na rota do Quilombo Nossa Senhora do Rosário. Não. Prefeito, vete o traçado do Rodoanel. Gente, outra coisa aqui, nós temos que ter todo mundo sabe que a gente precisa ter mobilidade, o transporte mais justo, mas tem uma idolatria de transporte individual. Olha, desde do segundo dia que o governador Zemas anunciou que ia lançar lá na Bolsa de Valores o leilão desse Rodoanel, nós levantamos um movimento. E hoje já está claro que esse Rodoanel, ele tem que ser interrompido antes dele começar. Porque se ele for concluído, ele vai ser um crime 1000 vezes maior do que aquele crime da mineradora Vale, que sepultou vivos 272 pessoas, irmãos nossos lá em Brumadinho. Muito obrigado, Frei. E aí, vou concluir, meu irmão. E aí lembrar o seguinte, e não somos só do crítico, não. Em 4 anos e meio, nós já descobrimos em seminários, na UFMG, ouvindo todos os entendidos de todas as áreas, tem 4 alternativas justas, éticas e democráticas que precisam fazer. Primeira alternativa, precisamos resgatar o transporte de passageiros através de trens entre BH e todas as 32 cidades da região metropolitana. Isso tinha até 50 anos atrás. Isso é possível, viável e necessário. Segunda coisa, para melhorar a mobilidade, precisa-se estender o metrô para umas 10 cidades da região metropolitana. Eu tive, quando eu fui fazer mestrado lá, eu passei o final de semana em Paris. Paris tem mais de 30 linhas de metrô. Ribeirão das Neves tem direito. O metrô tem que chegar em Ribeirão das Neves também. Tem que chegar em Betim, tem que chegar em Ibirité. E tudo. Ampliar o metrô e que ele volte a ser público mais barato. Terceira realidade. Quando era o governador Pimentel, ele pagou 10 milhões de reais, tem um plano pronto dizendo que é viável, se necessário for, duplicar o anel rodoviário. Pode fazer por os lados ou em primeiro andar, conforme tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quarta possibilidade, melhorar o transporte através dos coletivos. Então é mentira, o Rodoanel não vai melhorar em nada o transporte. E depois, na prática, vai ser uma rodovia privada. Já está comprovado que essa empresa da Itália, em 30 anos, ela vai ter um lucro de 60 milhões, porque vai ser pedagiado. E mais grave ainda, que para pedagiar, os engenheiros já nos falaram que tem que fazer poucos acessos. Vai ser acesso de 8 ou de 10 em 10 quilômetros. Porque se fizer acesso de quilômetro em quilômetro, as pessoas vão driblar e não vai pagar. Aí você já pensou, se pedagiar isso, vai pedagiar as outras avenidas de Belo Horizonte, anel rodoviário. Então é uma insanidade. Eu clamo, pelo amor de Deus, né, que o prefeito, os vereadores e todo o povo de Ribeirão das Neves, que mais vai ser golpeados por esse Rodoanel. Muito obrigado. Desculpa. Deus abençoe. Aqui, mas muito obrigado pela colaboração. A todos, tá? E peço ao nosso jurídico para ir anotando, né, esses apontamentos. Nós diremos, vem, nós diremos.